Boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos, hoje estamos aqui para ministrar mais uma palavra. E a mensagem de hoje ela traz uma grande reflexão sobre como nós enxergamos a palavra riqueza na nossa vida. Nós temos que entender que prosperidade é uma coisa e riqueza é outra, tá? Riqueza é ter muito dinheiro, enquanto prosperidade é ter o suficiente de cada coisa para viver bem. Amém? A palavra de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 23. Esta passagem ela encontra-se logo após a passagem do jovem rico, que ele perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo. Jesus falou para ele: respeitar e obedecer aos mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, amar ao próximo como a ti mesmo. E o jovem disse a ele que tudo isso ele já fazia desde a sua infância, né? Ele cresceu conhecendo e aprendendo os mandamentos e respeitando. Então Jesus em seguida disse: se queres entrar no reino dos céus, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. E aí ele teria condições de entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, o jovem se retirou com um semblante amargurado, triste, pois ele não queria se desfazer dos bens materiais que ele tinha. E aí vem o tema desta mensagem de hoje, que chama-se o perigo das riquezas. E no versículo 23, Jesus começa dizendo o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E ainda vos digo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, dá uma pausinha para mim aqui. Veja que Jesus está dizendo que dificilmente uma pessoa rica, uma pessoa que tenha muitas posses, entrará no reino dos céus. E que é muito mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha do que uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Por que Jesus disse isso para os seus discípulos? Irmãos, quando Jesus fala de uma pessoa rica, ele não está dizendo propriamente de uma pessoa que tenha dinheiro, tá? Que tenha muitas posses. Quando ele fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, é porque uma pessoa, a partir do momento que ela adquire uma grande riqueza em sua vida, uma grande fortuna na parte financeira, ela começa a modificar o seu caráter. Ela começa a se afastar das coisas de Deus. Como é isso, irmão? É o seguinte: muitas das pessoas, elas passam elas se tornam, assim que elas conquistam uma certa quantidade de dinheiro, elas se tornam orgulhosas demais. Elas acham que somente as coisas delas são valorosas e as dos outros não valem nada. Elas começam a querer pisar sobre os próximos para conquistar cada vez mais coisas. E isso entristece a Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que todos, como iguais, conquistássemos o reino dos céus. Irmãos, Deus não está condenando a pessoa ter dinheiro, tá? Deixar bem claro para vocês, Deus não condena a riqueza, e sim o caráter do ser humano que se transforma ao adquirir certa riqueza.
nós temos um grande exemplo de pessoas prósperas, ricas, que Deus foi quem deu as oportunidades para elas enriquecerem. Uma delas, e uma das mais famosas, os nomes mais famosos na história bíblica, né, na história que a Bíblia nos conta, foi Salomão. Que Salomão, após a morte do seu pai Davi, assim que ele herda o trono, Deus aparece para ele e, vendo e sondando o seu coração, Deus viu que Salomão tinha um coração puro e adorava somente a ele. Então Deus apareceu para ele e disse para ele pedir o que ele quisesse, que Deus concederia. A única coisa que Salomão pediu foi que Deus desse sabedoria para ele poder julgar as coisas do seu povo, para que ele pudesse cuidar do seu povo com justiça. Pedindo isso, Deus lhe concedeu, além da sabedoria, uma enorme riqueza. E segundo, Deus nos ensina através das Escrituras, não houve nenhum outro rei tão sábio e tão rico quanto Salomão. Porém, irmãos, se vocês buscarem a história de Salomão, vocês verão que Salomão não foi, durante toda a sua vida, fiel a Deus. E é onde eu quero mostrar para vocês o perigo que ronda as riquezas, tá? Salomão, depois de bastante tempo, né, ele reinou sobre Israel, cuidando do povo de Israel, durante 40 anos. O seu reinado durou 40 anos. Porém, ao longo de sua vida, próximo já da sua velhice, Salomão se casou com diversas mulheres, e todas elas mulheres distintas do seu povo, tá? Mulheres fora do povo de Israel. E casando-se com essas mulheres, devido a elas terem uma cultura diferente, elas não adoravam ao Senhor. Elas tinham seus próprios deuses, ela adorava outros deuses estrangeiros. E Salomão, ao se casar com elas, ele acabou deixando-se corromper por elas e deixou de adorar somente ao Senhor. Vocês vão ver lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4. Vocês vão ver que está dizendo assim, ó: sendo já velho, né, Salomão sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, nosso Deus, como fora o de Davi, seu pai. Veja, irmãos, como o ser humano se deixou corromper. No caso de Salomão, mesmo adquirindo uma grande sabedoria, a sabedoria que Deus concedeu a ele, através do pedido que ele havia feito, ele mesmo assim não deu ouvidos aos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor lhe ordenará. No versículo 6 do mesmo capítulo 11 diz assim: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Deus está dizendo, aqui no livro da 1 Reis, Deus está mostrando pra gente o quão perigoso torna-se o ser humano com relação à obediência à palavra de Deus, quando ele se torna rico financeiramente, quando ele ganha uma grande fortuna. Ele deixa com que o orgulho e os maus costumes acabem corrompendo a fé que ele tinha em Deus. E aí ele causa a ira de Deus sobre a sua vida. E vocês podem olhar lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, que mostra que Deus levantou adversários para tirar o trono de Salomão, né? Um desses adversários chamava-se Haddad o Indomita,
tá? Que era da linhagem real de Edom. Bom, filho. Então, irmãos, veja, Deus não condena a riqueza, porém nós devemos saber que após nós adquirirmos essa riqueza, nós não podemos deixar os maus costumes nos corromper. Nós não podemos deixar o orgulho, a soberba, tomar conta do nosso ser e nos afastar da presença de Deus. Por isso que Jesus está ensinando aqui que é mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque, não vou generalizar, mas nos dias de hoje nós vemos aí quantos casos de racismo, de ignorância do ser humano para com o próximo, tá? A pessoa acha que porque ela tem uma condição financeira um pouco melhor do que a do irmão, que ela pode humilhar, ela pode pisar em cima daquele outro irmão. E não é, irmãos. O dinheiro, ele não te torna melhor do que ninguém. O dinheiro só faz com que você tenha uma condição financeira melhor do que alguém. Porém, se você não souber administrar esses bens, você poderá perder tudo e viver na miséria. Então nós temos que acordar enquanto é tempo para as coisas de Deus. Vamos deixar um pouco o dinheiro de lado, porque na verdade o dinheiro ele é um mal necessário nesta terra para que nós possamos viver. Tá? É a moeda de troca para nossa alimentação do corpo. Para que nós possamos viver, nós precisamos nos alimentar. Para que nós possamos adquirir alimento, nós precisamos trabalhar e com o nosso trabalho adquirir o dinheiro para comprar nossos alimentos. Porém, nós não podemos permitir que o acúmulo de riquezas, o acúmulo de questões financeiras na nossa vida nos afaste da presença do Senhor. Por isso que Jesus nos ensina da seguinte maneira, que é muito mais fácil um camelo entrar pelo furo da agulha do que um rico no reino dos céus, porque dificilmente um rico entrará no reino dos céus, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa de achar que eles são melhores do que os outros, quando Deus nos ensina que perante Ele somos todos iguais, pois Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Continuando, lá no versículo 25, diz assim: e ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, perdão, sendo assim, quem pode ser salvo, Senhor? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque eles ouviram Jesus dizer que para um rico seria impossível entrar no reino dos céus. Eles queriam saber por que uma pessoa que tinha uma condição econômica mais abastada não poderia entrar no reino dos céus. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque o homem ele se apega aos bens materiais. E ele se apega de tal forma que ele prefere padecer, prefere sofrer eternamente no inferno, do que largar tudo para trás e seguir a Deus. E seguir a Jesus. Por isso que Jesus fala que para os homens isso é impossível. Porque é como o jovem rico que tinha muitas propriedades e ele não queria se desfazer dela, de vender e dar aos pobres, porque era muita coisa. Por isso que ele se entristeceu e saiu de perto de Jesus. Porém, para Deus, Ele não está mandando você vender tudo aquilo que você tem e ficar na miséria, irmãos. Porque Deus jamais deixará você ficar na miséria. Não é na questão financeira que Deus está falando aqui, e sim na atitude de você ter a atitude de largar tudo para seguir a Ele, de deixar tudo o que é seu, tudo aquilo igual fez Abraão, de sair da casa dos seus pais, das suas parentelas e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele no caminho. Usar da nossa fé para que nós possamos seguir a Deus e conquistar o direito de entrar no reino dos céus. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer que nenhum de nós passemos privações
fiquemos na miséria. Não, irmãos. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Nós, como filhos de Deus, somos herdeiros do ouro e da prata. O Senhor não quer que nós passemos necessidade nessa terra. Porém, Ele nos ensina que nós iremos comer o melhor dessa terra através do suor do nosso corpo, através do nosso esforço próprio. Irmãos, sem esforço, nós não conseguiremos nada, porque sem lutas não há vitórias, irmãos. Como você quer vencer se você não quer lutar? Como você quer alcançar o reino dos céus se você não quer abrir mão daquilo que te afasta da presença de Deus? Como você vai conquistar o direito de viver ao lado do Criador se você ainda está preso aos bens materiais que você tem aqui na terra? Irmãos, lembre-se que ao fecharmos os olhos para sermos recolhidos pelo Senhor, tudo que é material ficará aqui. Porém, tudo aquilo que nós conquistarmos em obras, em boas obras, nós conquistaremos um tesouro lá no céu. Isso sim nós levaremos para a nossa morada eterna. Porque esta terra aqui é um lugar de transição, é um lugar de aprendizado, um lugar de conquistarmos o direito de viver com Deus. Porque o nosso verdadeiro lar é ao lado do Senhor. Porém, para chegarmos lá, nós temos que batalhar e lutar para conquistarmos esse direito de estar ao lado dele. Temos que fazer por merecer estar ao lado do Senhor. Não podemos deixar que o mal nos tire a salvação. Amém? Voltando aqui no 27, diz assim, ó: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós em 12 tronos se assentarás para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, quando Jesus fala, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, é exatamente naquele momento quando todos nós tivermos que estar perante ao Senhor para o dia do julgamento, tá? Quando Jesus estiver ao lado do Pai, para que nós, através das nossas boas ou más obras, nos apresentemos ao Senhor. Veja que Jesus aqui diz que os discípulos iriam eles iriam se assentar ao trono ao lado de Jesus para julgar as 12 tribos de Israel. Algum dia, algum de vocês já se perguntou por que Jesus escolheu somente 12 para serem seus apóstolos, seus discípulos, em meio àquela grande multidão que os cercava? Aqui está a resposta, irmãos. Eu não sei se alguém algum dia falou isso para vocês, mas veja que Deus tem os planos de Deus são tão perfeitos que até isso Deus deixou preparado. Jesus, ao passar por esta terra, para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que todos nós pudéssemos ser salvos pelo seu sacrifício, antes dele se sacrificar, durante os seus ensinamentos da palavra do Senhor, da vida que Deus queria e quer que nós levemos, Deus instruiu a Cristo para que ele preparasse 12 pessoas para que espalhassem as boas novas, espalhassem o seu evangelho pela terra, e que no dia do juízo esses 12 estariam sentados ao redor de Jesus para julgar as tribos de Israel, pois são 12 também essas tribos. Então cada discípulo estará auxiliando no julgamento de uma de suas tribos, tá? Vocês podem ver lá no livro de Atos dos Apóstolos que após
a traição de Iscariotes, de Judas Iscariotes, quando ele entregou, ele vendeu Jesus para os romanos. Logo em seguida, a Bíblia nos mostra que Judas se arrependeu do que ele fez e ele se matou, enforcado. E o lugar dele ao lado dos 11 discípulos ficou vago e precisava-se nomear uma nova pessoa para ocupar o 12º lugar, tá? Para ser o 12º apóstolo. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no versículo 20, após Pedro estava em oração e após ele se levantar e comunicar a assembleia que eles tinham em oração, que era em torno, a Bíblia diz que é em torno de 120 pessoas. E ele falou no meio dessas pessoas que era necessário colocar outro no lugar de Judas Iscariotes. Era necessário que uma nova pessoa fosse levantada para ocupar aquele lugar. Lá no versículo 20 diz assim, após ele falar a respeito do suicídio de Judas Iscariotes, lá no versículo 20 diz, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Porque Judas, com as moedas que ele havia recebido pela traição de Jesus, ele havia comprado terras. E no livro de Salmos, para cumprir as profecias que o Senhor havia dito através da boca do profeta, precisava que isso acontecesse, e foi exatamente da forma como aconteceu. Judas traiu Jesus e recebeu dinheiro por isso. Com esse dinheiro ele comprou terras e nessas terras ele se matou, tá? Se vocês virem lá no versículo 19, o local desse campo onde Judas comprou e depois em seguida se matou, foi chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, tá? E aí no 20 diz, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. E assim foi eleito, através da oração deles, solicitando ao Espírito Santo para que levantasse um novo discípulo para ser colocado no lugar de Judas. Foram selecionados 2 candidatos, um chamado José, conhecido como Barsabás, o justo, e Matias. E aí, nisso tudo, Matias foi eleito um novo apóstolo. Amém? Então, veja que os 12 apóstolos, eles foram eleitos para levar a palavra do Senhor ao redor do mundo, para os 4 cantos do mundo, assim como também no dia do juízo, eles serão colocados juntos a Jesus, para que juntos eles julguem as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. E aí, continuando, no 29 diz assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Veja, irmãos, como a palavra de Deus ela é bem clara a respeito de riqueza. Todos aqueles que pelo nome do Senhor Jesus abandonar tudo o que possui e carregar a sua cruz para acompanhar a Jesus, ele herdará muitas vezes mais, ele receberá muitas vezes mais aquilo que ele possuía aqui na terra, e ele herdará o mais importante, irmãos. O que é mais importante para nós cristãos? Não é ter uma casa boa, um carro novo do ano, ter uma conta bancária recheada. Isso até que é importante nesse mundo que nós vivemos, mas não é o mais importante para nós. O mais importante para nós é a salvação, e só quem pode nos dar a salvação é o nosso Senhor que está lá no céu. Porém, para conquistarmos essa salvação, nós precisamos
ser dignos dela. Nós precisamos fazer por merecer. Precisamos largar tudo o que temos para seguir os passos de Jesus, andar como Jesus andou. Amém? Nós precisamos deixar o orgulho, o ódio, a luxúria, tudo isso de lado, porque hoje em dia o que mais nós vemos é pessoas orgulhosas, pessoas com o ódio aflorando acima de tudo o que a pessoa sente. Você vê pessoas que gastam com coisas desnecessárias somente pelo prazer de falar: eu posso comprar isso. Porém, se aparece uma pessoa que esteja necessitando de alimento, pois naquele dia não conseguiu se alimentar, você vê o desprezo no olhar das pessoas. Você vê a rejeição que essas pessoas têm. Irmãos, vamos valorizar, porque Deus pode estar nos cercando, se aproximando de nós através de uma alma perdida, na aparência de uma alma perdida, e sendo Deus chamando a nossa atenção para aquela situação, falando: irmão, olha ao seu redor e você verá o quanto você precisa fazer para conquistar o direito de vir morar comigo no céu. Amém? Irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo venha trazer novos pensamentos, novas reflexões na vida de cada um. Queria deixar aqui os meus parabéns aí para todos os pais do Brasil e do mundo. Deixar um grande abraço para todos aqueles que, mesmo não tendo filhos, continuam apoiando e cuidando de crianças carentes, porque nós vemos aí acontecer muito de pais que estão matando seus filhos, filhos que estão matando seus pais, pais que abandonam seus filhos em lixeiras, em porta de orfanatos, em diversos locais. Irmãos, Deus está pedindo para cada um de nós nesse momento termos misericórdia e lembrarmos que a vida é sagrada e que se Deus colocou uma criança nos seus braços, foi porque Ele sabe da sua capacidade. Por mais dificuldade que você esteja passando, lembre-se que Deus irá te dar condições de criar e sustentar essa criança e de educá-la nos caminhos do Senhor. Por isso, não se desespere, não faça nenhuma besteira. Peça a direção de Deus e Ele irá garantir o sustento seu e da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um feliz Dia dos Pais para todos os pais do Brasil e do mundo. Um grande abraço para todos vocês. Feche seus olhos por um instante. Vou fazer uma breve oração e aqui nós encerramos em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, meu Pai, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta tarde de domingo. Meu Deus, neste dia, meu Pai, onde se comemora uma festividade do mundo, onde os pais são homenageados. Meu Deus, o maior homenageado neste dia, meu Pai, que seja o Senhor, pois nos concedeu o direito de estar aqui, meu Pai, de continuarmos com saúde, com vida em abundância, assim como a Tua palavra nos determina. Meu Deus, que esta homenagem, meu Pai, venha ser concedida a Ti, Senhor, que deu o Teu único Filho, para que todos os que nele creem fossem salvos e não perecessem, mas sim tivessem a vida eterna. Meu Deus, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado, meu Deus, por mais desta palavra, por mais deste ensinamento. Meu Deus, que esta palavra possa, meu Pai, confortar o coração de todos aqueles, meu Pai, que hoje já não possuem mais o seu Pai aqui nesta terra, que o Senhor já tenha recolhido. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida de todo o Teu povo. Meu Deus, que o Senhor venha também, meu Pai, conceder sabedoria e prosperidade para todos os Teus filhos que creem e ouvem a Tua voz e obedecem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a Ti, Senhor, por todos os momentos que nós temos para Te buscar. Meu Deus, e que o Senhor possa ter misericórdia de todos aqueles, meu Pai, que podem buscar a Tua presença e não o fazem.
Meu Pai, para todos aqueles, meu Pai, que conhecem os teus mandamentos, os teus estatutos e preferem ignorar. Meu Deus, tenha misericórdia deles, meu Pai, pois as trevas estão cegando os seus olhos espirituais e impedindo que eles ouçam a tua voz, Pai. Mas nós estamos aqui, meu Pai, para trazer a luz para o mundo através da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa nos usar, meu Pai, como mensageiros e estimular a fé deste povo que tanto necessita da tua presença. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço. Pai, mais uma vez obrigado. E que cada um de vocês, irmãos, fiquem na presença do Espírito Santo. Que Deus esteja presente em cada momento da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a sua semana seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Feliz Dia dos Pais.